Começa agora aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, o programa Vitalidade. Hoje conversamos sobre como e por que devemos cuidar bem da nossa coluna. A conversa será com o médico traumatologista Tiago dos Santos, especialista em endoscopia da coluna vertebral. Tiago, então seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Eu que agradeço o convite e vou tentar, na medida do possível, esclarecer aí alguns pontos, alguns assuntos sobre a coluna, né? Conforme o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, as dores nas costas estão em primeiro lugar nos afastamentos do trabalho no ano de 2017. Foram mais de 83 mil auxílios-doença concedido, então, pelo INSS. Doutor, quais são as ações que a gente faz no dia a dia e que prejudicam tanto, maltratam tanto a nossa coluna vertebral? Bom, assim, de forma geral, assim, se a gente for pensar nessa população que fica grande parte, assim, afastada do serviço por dor na coluna, isso acomete mais o trabalhador que é braçal, né? Que é um trabalhador que está numa linha de produção, com tempo assim, longo de movimento repetitivo, numa posição que na maioria das vezes não é adequada. Outras pessoas que trabalham em veículos, passam o dia todo sentado, com mau amortecimento esse veículo. Então, são fatores que, digamos, predispõem o paciente, essa pessoa a ter dor na coluna, tá? De forma geral, assim, a gente tende a envelhecer, tá? Isso fragiliza parte da nossa coluna, principalmente os discos intervertebrais, tá? À medida que a gente não faz exercício e não tenha uma vida sadia do ponto de vista da coluna, também a nossa musculatura vai atrofiando, digamos assim, ela vai perdendo um pouco a capacidade de manter uma boa postura, e isso também é um fator que pode colaborar para desenvolver a dor, né? Então, são uma série de fatores que vão ocasionar as dores, tendo em vista que a maioria dos pacientes sem dor na coluna não tem uma patologia estabelecida, uma hérnia de disco, não tem um desgaste avançado, não tem outro tipo de patologia assim, que é de nascimento, que é muito comum, que é a espondilolistese. A maioria das pessoas que têm dor nas costas é em função do mau uso mesmo, entendeu? Uma postura? O que ocorre, assim, ó, a má postura, é muito difícil não é tu pensar, tô numa má postura, vou melhorar minha postura e vai estar resolvido. Não é tão simples assim, entendeu? Tu tem que ter um treinamento, porque o teu músculo não pensa, entendeu? É tu que tem que ter a consciência e vai se pôr numa posição que seja adequada. Então, para a gente ter essa atitude correta, tu tem que fazer uma atividade que reforce a musculatura, entendeu? Que a gente não precise ter essa consciência constantemente, que seja uma coisa natural. E para isso é treino, é exercício, é condicionamento físico, diria assim. E nisso englobaria a musculação, pilates? Isso daí tem tem uma série de coisas que podem, uma série de exercícios que podem ajudar. Não, assim, estabelecer que seja o melhor, acho que não é por aí, tá? Alongamento é fundamental, tá? Isso é associado a qualquer tipo de exercício de reforço, ou seja, uma academia, seja um pilates, seja um RPG, mesmo uma natação, entendeu? Alongamentos o yoga também é
é uma atividade que também trabalha reforço, principalmente da musculatura abdominal e do tronco, que é o que nos dá a estabilidade. Eu acho, e eu oriento os meus pacientes que a primeira coisa é tu conseguir ter uma rotina. Tu vai fazer um exercício, não é fazer uma vez por semana. É tentar estabelecer uma rotina, no mínimo 2 vezes na semana. O exercício, para ter um resultado, ele tem que ser, em média, no máximo 72 horas de intervalo para adquirir esse condicionamento, entendeu? Então, e isso para ter um resultado. Então, tu tem que gostar, tem que ser algo que te dê prazer para te conseguir ter a rotina. Isso é fundamental. Nós temos aqui alguns dados também do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz que cerca de 5,4 milhões de brasileiros sofrem de problemas na coluna e que pelo menos 100 mil deles já se afastaram do trabalho pelo menos uma vez por ano devido à dor nas costas, né? Qual seria, doutora, a importância e a função da coluna vertebral para o nosso corpo? Olha, eu diria que ela é fundamental, assim como qualquer outra articulação. O fato é que, digamos, o nosso centro de gravidade, ele se situa à frente da coluna. Então, principalmente da coluna lombar, tá? Qualquer, digamos, atividade que a gente faça, movimento, a gente envolve a coluna, entendeu? É ficar sentado, é se levantar, é levantar da cama, entendeu? É sentar numa cadeira, tudo isso a gente vai envolver a coluna para executar essa atividade, entendeu? E aí no dia a dia isso tem mais importância, porque as pessoas elas se submetem digamos, a atividades que são repetidas. Por exemplo, ficar sentado, alguém trabalha no escritório, no computador, ficar sentado o dia todo não é mais adequado, entendeu? Pessoas que trabalham digamos, numa linha de produção, fazer um movimento também de forma repetitiva o dia todo, isso não causa uma sobrecarga na coluna e isso pode gerar dor, né? O senhor falou na coluna lombar, né? Quais seriam as divisões da nossa coluna e que tipo de dores são mais comuns? Assim, a gente divide a coluna basicamente, na verdade, em 5 segmentos: coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, o sacro e o cóccix. Isso faz parte da coluna vertebral. A região que é mais acometida por dor é a coluna lombar, e é justamente porque ela sofre maior demanda no nosso dia a dia. E depois é a coluna cervical também, ainda mais hoje em dia que está todo mundo, digamos, com o advento do computador e hoje em dia as pessoas passam muito tempo... A cervical, essa dos ombros. A cervical é o pescoço. Tá? Então passa longo período no computador e isso tende também a gerar dores em função mesmo do uso da postura, do movimento repetitivo, de certa forma, né? Tem até algumas fotografias que a gente vê circulando na internet das pessoas com o tablet ou o celular na mão e como seria a evolução e cada vez elas mais curvadas, né? Isso assim, ó, tocou no assunto do tablet, né? Se a gente pensar assim, ó, a postura adequada para o uso, digamos, no computador e mesmo em qualquer um tablet, o ideal é que a gente consiga manter o pescoço alinhado com o tronco, tá? Não fazer esse movimento de se curvar para frente, ele não é adequado tanto para os discos intervertebrais, que é que são estruturas que ficam entre as vértebras, que é o que nos dá mobilidade, é o que absorve todo o impacto, toda a demanda de carga. Então, o ideal é que a gente tente manter a nossa coluna numa posição neutra. Então, o ideal é manter alinhado, monitor, qualquer tela que tu use na altura dos olhos
Isso seria a posição adequada. E a posição dos braços dos também braços interfere muito. Essa musculatura que vai da base do nosso crânio até o meio das costas, que é o trapézio, e junto com a musculatura da cintura escapular, ela é responsável ela que vai sustentar o peso do braço, tá? Então assim, ó, tu passar o dia todo com o braço suspenso no computador, a tendência é que vai tensionar, vai fadigar essa musculatura e vai começar a dar dor. Então o ideal é que tu mantenha também alinhado com o tronco, um apoio no cotovelo para que tu relaxe essa musculatura, não faça o esforço e aí diminua a chance de ter dor de tensão, de uso prolongado, de fadiga. Ainda mais associado, digamos, tudo isso a uma falta de exercício, isso é um fator bem preponderante assim, para causar as dores. Eu ia lhe perguntar se as profissões atuais mais sedentárias em frente ao computador com movimentos contínuos têm trazido mais problemas para a coluna, mas o senhor também falou que os trabalhadores braçais também têm esse tipo de problema, né? Eu até diria que aí é uma coisa, o problema da coluna, obviamente que tem fatores genéticos ligados que isso vai depender, a pessoa vai ter, mesmo que tome todos os cuidados, pode ter um problema e uma hérnia de disco, um desgaste que vai causar dor, que vai necessitar de uma cirurgia, entendeu? A hérnia de disco, doutor, só para esclarecer o que é. A hérnia de disco, o disco é uma estrutura que, como eu falei, dá a mobilidade e absorve a carga, a demanda da nossa coluna. Ela é composta por duas partes, uma parte mais externa, que a gente chama de anel fibroso, o ano fibroso, e a parte interna é o núcleo pulposo. São estruturas semelhantes, são cartilagens que têm funções um pouco diferentes. O anel é uma cartilagem mais rígida e o núcleo é algo mais macio, que de fato é ele que dá a sustentação para a nossa coluna. O que acontece é que a hérnia há um rompimento desse anel e o conteúdo que está no meio do disco sai por essa lesão e vai em direção ao nervo, comprimindo e por outros motivos gerando dor também. E aí é uma situação, digamos, um pouco mais complicada no sentido do tratamento, entendeu? Se a gente pensar que a gente está falando de dores ocasionadas pelo uso, pela postura, entendeu? Aí tem que fazer uma medicação que não bastaria só mudar a atitude do dia a dia. Daí, dependendo de uma crise, vai ter que usar uma medicação, fazer fisioterapia. Está num processo mais demorado de reabilitação em situações, falando da hérnia, em situações em que não se resolve, e a cirurgia é o mais tem indicação. E hoje em dia, até aproveitando aqui a oportunidade, existem técnicas bem modernas, a gente consegue tirar a hérnia por um corte de 1 centímetro, que é a via endoscópica, que isso vem se desenvolvendo há 20 anos, mas no Brasil há uns 10 anos isso vem também crescendo e é o que há de mais moderno hoje em dia. Porque o senhor é especialista em endoscopia eu tenho, da coluna vertebral, né? Na verdade, a minha especialidade é coluna. Eu faço todo tipo de tratamento e digamos, a nossa filosofia, como eu viajo muito, vou muito a curso no Brasil e fora do Brasil, eu e um colega, a gente criou a gente criou um site, criou uma filosofia que a gente procura seguir, que é a Endocoluna, nosso site, que a gente se baseia em uma escala de tratamento, começando com coisas mais simples, dependendo do caso, mas mudança de hábitos, fisioterapia, medicações,
de acordo com essa, digamos, com a evolução do paciente, a gente vai escalonando esse tratamento, passando para bloqueios, endoscopia, cirurgias mais invasivas. Então, sou um especialista em coluna, mas gosto muito e digamos, introduzir no meu arsenal, digamos, de tratamento, a endoscopia, que é algo pouco agressivo e que tem uma grande utilidade hoje em dia. E o site, para quem quiser conferir, tem algumas dicas lá? Tem muitas dicas, não é algumas. Existem dicas de exercício, tá? Existem dicas de postura, de cuidados no dia a dia, como dorme, como senta. Então existe também links para explicar quais são as patologias. Ele está muito bem explicado, é um conteúdo para o paciente entender e até tomar conhecimento daquilo que está fazendo, né? Porque muitas vezes tu vai ao médico, a consulta ela pode ser até curta, né? Então é bom que a gente dê informações que sejam, o paciente vai no meu consultório, consulta comigo, ainda assim pode ter mais... para mudar de hábito, de repente, sem dúvida, e trazer mais saúde para a coluna. Claro, sem dúvida. Informação nunca é demais. Estamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco, nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já falando sobre os principais cuidados que devemos ter com a nossa coluna. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Aqui do estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET, voltamos ao nosso bate-papo com o médico especialista em endoscopia da coluna vertebral, Tiago dos Santos. Todas as faixas etárias, elas são acometidas por dores ou ela é mais comum, por exemplo, em quem está em atividade laboral, uns 30 e poucos anos? É mais comum nas pessoas que já, digamos, que se submetem a uma carga de trabalho, a uma atividade mais repetitiva, né? Situações assim, tu tá falando todas as faixas etárias, crianças geralmente não é comum ter dor, tá? Crianças agora, eu atendo também bastante crianças no consultório que tem dor nas costas, tá? Geralmente são dores benignas que a gente chama, dor do metabolismo, antigamente se falava dor do crescimento, tá? Isso pode ter, obviamente existem alguns sinais que nos levam a esse diagnóstico, né? Que são dores que são passageiras, não precisa usar medicação, criança é ativa, não impede de fazer nenhuma atividade e, obviamente, associado a um exame de imagem, a gente tem esse diagnóstico. Agora, algo que é o que acomete, eu acho que é mais temerário,
na criança e que as mães principalmente ficam mais assustadas é com a escoliose, né? Que não é algo que seja comum na população, mas existe, geralmente é indolor. O que é a escoliose? A escoliose é o desvio, que a gente vendo uma criança de costas vai notar que ele tem um lado mais elevado, tá? Porém não gera dor. A dor mesmo, a dor lombar ou cervical, que são as dores mais comuns, geralmente ela acomete pessoas, diria que a partir dos 30 anos é mais comum. À medida também, aí a gente também já pode considerar que nosso organismo a gente vai se desenvolvendo e chega uma etapa da vida que as nossas células tendem a envelhecer. Então a gente chega num pico aos 30 anos, digamos assim. Então nossa coluna a partir dos 30 já começa a perder substâncias que vão, de certa forma, fragilizar. Associado daí também, da mesma forma, a nossa condição muscular. Músculo, a nossa massa muscular, ela até os 30, ela está no topo, entendeu? Depois a gente começa a perder músculo, a gente fica menos elástico, começa a perder líquido, então nossos tendões, que é o que, digamos que, influencia muito na nossa mobilidade e na nossa elasticidade, eles também começam a ficar mais rígidos. Então, de certa forma, a gente já começa a funcionar, pensando nas articulações, de forma diferente do que quando 20 anos. Então, isso também são fatores que podem ajudar aí, por isso que a atividade física é fundamental, entendeu? Para te não, essa massa para readquirir, o alongamento para te manter a articulação funcionando. A coluna é uma articulação, tá? Ela precisa de movimento para se nutrir. Na verdade, a coluna, a gente fala da coluna e divide ela nessas regiões, mas existe o que a gente fala de segmento da coluna. O segmento da coluna são duas vértebras, entre elas tem um disco intervertebral, que é o que dá o movimento, e duas articulações atrás. Essas articulações, para manter um bom funcionamento e manter o líquido sinovial, que é o que nutre elas e dá um bom funcionamento, tem que ter um movimento adequado, tem que manter movimento. Da mesma forma, o disco para se nutrir, ele é por difusão, não chega sangue a ele. Então, isso estou falando meio técnico, mas eu quero chegar ao ponto que para te funcionar bem isso, tu tem que ter boa elasticidade, tem que ter uma condição muscular adequada. Aí o exercício, ele é fundamental a partir dos 30 anos, entendeu? As pessoas obesas, elas costumam sofrer mais, há uma sobrecarga na coluna? Sofrem, há uma sobrecarga e isso é algo que é provado que o peso influencia, justamente porque a gente carrega, né, digamos, está carregando um peso além da tua capacidade, então tu vai fazer mais esforço, não só para a coluna, como articulações do joelho, quadril, isso prejudica, entendeu? Aí é fundamental o controle do peso. E as dores que a gente sente, seja lombalgias, que são na coluna lombar, nas costas, ou as dores na cervical, elas costumam irradiar para outras partes do corpo? Elas braços, pernas? podem irradiar, e é comum que irradiem, e principalmente quando há uma compressão do nervo. Geralmente a irradiação se dá para uma compressão do nervo, que pode ser por uma simples, digamos, por uma protusão, que vamos comparar o disco assim como um pneu. Digamos, a protusão seria tivesse o pneu meio murcho e formasse aquela barriguinha. Então isso pode tocar o nervo
e gerar dor ou para a perna ou para o braço. No caso de uma hérnia de disco, como eu havia explicado, que há um conteúdo que sai e toca no nervo, isso também pode gerar dor para a perna. Então, além de daí no futuro, em casos de maior desgaste, é que com o envelhecimento isso acarretam mudanças que vão levar a uma compressão do nervo. Isso são casos, digamos, imaginando que essa compressão seja através de uma patologia. Mas existem muitos casos que tu pode ter uma radiação mesmo sem ter uma compressão, mais associada ao mau uso mesmo. Mas isso é uma coisa daí esporádica, não é uma... Tem características que a gente consegue definir se é algo de fato que preocupe, entendeu? Ou esteja mais associada pelo mau uso, entendeu? Isso daí tem que fazer uma avaliação, através de exames a gente consegue determinar isso. E quais são os exames mais comuns para diagnosticar se a pessoa tem realmente algum problema na coluna? A gente inicia, assim, numa consulta primária, assim, raio-x, exame simples que nos dá algumas orientações. O exame que a gente mais utiliza, que nos dá uma boa ideia do estágio do envelhecimento da coluna, e também a gente pode, através dele, observar várias patologias como hérnia de disco, infecção, edema em vértebras, fraturas por osteoporose com inflamação, é a ressonância magnética. Digamos, é o exame provavelmente que mais se utiliza para ter o diagnóstico. O raio-x ele é um exame bem simples, a gente consegue avaliar, ver que tem desgaste, mas não consegue ver compressão de nervo, não consegue ver se tem uma hérnia de disco. Então, é um exame inicial. A tomografia também a gente utiliza em alguns casos, mas depois que surgiu a ressonância, é o exame que nos dá maiores informações. E um problema na coluna que poderia ser, a princípio, simples, se não for tratado, ele evolui para algo mais sério? Ele, sem dúvida, ele pode evoluir, e aí eu diria que ele vai evoluir se tu tomar o cuidado, entendeu? Se tu apresentador começa com dor e consegue se identificar que ali tu tem um problema e tu manter os mesmos hábitos, a tendência é que isso vá piorando. Porque, na verdade, assim, se tu tem uma alteração, e geralmente, mesmo uma hérnia de disco, tá, e desgaste são as coisas mais comuns para gerar dor, tá? Isso vai ter uma progressão, isso não para. Então, o importante é a nossa prevenção. Não existe uma medicação que vai parar com esse processo, o envelhecimento. Então, dia a dia, mudança de hábitos, exercício é o que a gente tem hoje para prevenir uma evolução e que no futuro isso não seja pior. Nós falamos de vários aspectos físicos e hábitos que podem ocasionar dores, né, na coluna. Fatores emocionais também podem trazer uma sobrecarga para essa região, porque às vezes a pessoa está estressada ou está em depressão, está muito triste e acaba contraindo o corpo. Isso, tensão mesmo. Digamos, a dor é uma sensação, né? Então, mesmo que tu tenha digamos, uma patologia que esteja gerando dor, as pessoas têm percepção diferente da dor. E o fator emocional, ele vai influenciar nessa tua percepção de dor. Então, tem associação, assim, de fato, e tem pacientes com depressão,
tendem a ter mais dor na coluna, entendeu? Então, a depressão até pode levar, eu digo assim, vamos fazer um cenário, assim, uma pessoa que está numa exposta, digamos, uma atividade repetitiva, entendeu? Já não está bem e todo dia fazendo a mesma coisa, já começa com dor, aquilo potencializa, entendeu? Então, até é mais difícil até de tratar e nesse aspecto até aí isso influencia sem dúvida para esse grande número de afastamentos que tem do trabalho, né? Então o fator emocional está diretamente ligado. Isso eu consigo perceber no dia a dia no consultório, né? Obviamente, assim, ó, isso pensando, estava falando de depressão, mas mesmo assim, pessoas que não, por estar ansiosa por qualquer situação do dia a dia, entendeu? Uma situação passageira, entendeu? Mas está todo dia no computador, entendeu? Aquilo gera uma tensão e vai começar a dar dor. Mas daí isso é mais fácil da gente, digamos, tratar e passa a situação, corrige as coisas e aí vida normal, entendeu? Porque é uma situação passageira. Agora, pacientes com diagnóstico estabelecido de depressão, o tratamento já é um pouco mais complexo, entendeu? Geralmente a melhora não é tão simples assim. E para finalizar, então, Dr. Thiago, vamos dar algumas dicas, né, para quem está nos assistindo pela TV Câmara. Com o maior prazer. De que ações eu posso adotar, então, no meu dia a dia e que pode aliviar ou mesmo prevenir as dores nas costas? Eu acho assim, ó, uma ação, assim, ação básica, tá? Ao invés de você se curvar para frente, é procurar flexionar o joelho e o quadril, se acrocar. Isso é fundamental, entendeu? Outro fator que é muito causa de crise é o que? Vai pegar um objeto no chão com a coluna girada, uma rotação da coluna e faz uma alavanca. Isso é um prato cheio para ter uma crise, entendeu? Então, o ideal é que esteja sempre de frente para qualquer objeto que for manusear. Ele tem que estar próximo do corpo, flexionar o joelho, o quadril e levantar. Isso são cuidados básicos que todo mundo teria que ter. Mesmo quem tem uma coluna sadia. Cuidar como sentar, isso também é uma coisa de extrema importância. Quando sentado, procurar sempre manter o tronco em 90 graus com a coxa e 90 graus do joelho e com os pés no chão. Isso é fundamental. Cervical alinhada com o tronco, sempre tentar, quando usar computador, apoiar os cotovelos, monitor na altura dos olhos, isso é o básico, assim. Outras atitudes, principalmente levantar da cama mesmo, que é uma coisa simples. O ideal é que tu flexione as pernas, role em bloco, tire as pernas, suba de lado. Mesma coisa para deitar. Primeiro senta, deita de lado. Então são coisas que no dia a dia, se tu conseguires ter esse cuidado, isso vai te dar vai te melhorar e prevenir dores que você possa ter, mesmo que sejam passageiras, entendeu? E que recado final deixaria, então, que é retomar o trabalho da sua página na internet? Que recado o senhor gostaria de deixar gostaria, para os nossos telespectadores? Eu queria primeiro agradecer o convite e dizer que foi um prazer participar do programa. Eu trabalho no Hospital Regina, atendo lá e atendo também no Centro de Especialidades Ortopédicas na Bento Gonçalves. Tenho um site, o Endocoluna, que é uma ideia, digamos, não só para mim, mas para colegas que estão junto conosco
nesse projeto. A gente tem a nossa página no Facebook do Endocoluna, tem também no Instagram a gente tem uma página, então que nos sigam lá e que vão atrás de informações, que tá bem legal as nossas mídias aí. E querendo consultar comigo, eu estou à disposição. E lá no nosso site tem endereço, tem os telefones, aí é só procurar. Até porque, né, doutor, aqui nos estudos epidemiológicos apontam que entre 65% e 90% da população mundial irá sofrer pelo menos um episódio de lombalgia ao longo da vida. Então, no site, nas suas redes sociais, tem várias dicas para prevenir e aliviar, né? E quando precisar, porque a dúvida, assim, o bom é quando está em dúvida, busque a orientação do profissional. Isso vai dar mais segurança, entendeu? Isso é fundamental até para não passar desapercebido nada, entendeu? Também a gente não pode subestimar dor. Porque que todo mundo tem uma preocupação também especial com a coluna, que ela é tão importante, né, para o corpo humano. Digamos, é o esqueleto que nos movimenta, né? Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no nosso programa. Tá, João, então eu que agradeço. O Vitalidade de hoje chegou ao fim. Conversamos sobre coluna vertebral com o médico traumatologista e especialista Tiago dos Santos. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Essa e outras edições do programa podem ser assistidas no nosso canal do youtube.com/TV Câmara NH. Sugestões de pauta para serem abordadas aqui pelo Vitalidade também podem ser enviadas pelo nosso e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.